Inovação virou palavra de ordem nas empresas. Todo mundo fala, poucos sabem como fazer de forma consistente. O problema não é falta de criatividade, o problema é falta de critério. As empresas que crescem de forma sustentável não inovam mais do que as outras, elas inovam melhor. Elas entendem que crescimento exige previsibilidade, que improviso não se sustenta em escala e que inovação superficial, aquele projeto piloto que nunca saiu do papel, gera um custo sem retorno. Tem um dado que eu quero que você leve desse vídeo. As empresas com faturamento abaixo de 100 milhões de reais investem, em média, 10% da receita em inovação. As grandes empresas investem cerca de 1,8%. Isso não significa que as maiores inovam menos. Significa que as menores precisam ser proporcionalmente mais estratégicas em cada real que alocam. E é exatamente isso que eu quero falar hoje. A diferença entre volume e qualidade de inovação. Entre ter muitas iniciativas e ter somente as iniciativas certas, com foco estratégico, priorização clara, maturidade tecnológica adequada e inovação orientada aos gargalos reais do negócio. Vou te mostrar um modelo estruturado, simples de entender e difícil de ignorar. O modelo que a gente usa para estruturar portfólio de inovação é baseado em 3 horizontes, cada um com um papel diferente, um perfil de investimento diferente e um tipo de resultado esperado diferente. O horizonte 1 é a curto prazo, sustentar a operação. Aqui entram os projetos que a empresa precisa fazer para continuar funcionando bem, com produtividade, automação, redução de desperdício, melhora de processo, eficiência operacional, controle e estabilidade. São projetos que geram caixa, aumentam margem e reduzem o risco operacional. Eles não são glamourosos, mas são a base de tudo. Sem um H1 saudável, não há como financiar o resto. O horizonte 2 é a médio prazo, construir crescimento. Aqui a empresa começa a se mover, desenvolver capacidades, digitalizar a operação, criar novos produtos, estruturar dados, integrar tecnologia e expandir mercado. Esse horizonte exige algo que vai além da boa intenção. Exige visão estratégica, priorização consistente e investimento disciplinado. Não dá para entrar no H2 de improviso. H3 é no longo prazo, garantir relevância. Aqui entram inteligência artificial, novos modelos de negócio, tecnologias emergentes, pesquisa aplicada, transformação do setor e mudanças de comportamentos do mercado. O objetivo do H3 não é retorno imediato. O objetivo é sobrevivência estratégica. É garantir que a empresa ainda vai existir e ainda vai importar daqui a 10 anos. Agora, esse é um ponto que eu vejo errar muito, que é o equilíbrio entre esses 3 horizontes não é opcional. É uma decisão de gestão. Tem empresa que só foca no H1, apaga incêndio todos os dias, entrega eficiência operacional, mas nunca sai do lugar, cresce zero. Tem empresa que pula direto para o H3, anuncia uma transformação digital, contrata projeto de IA, ignora a operação e quebra no meio do processo. Crescimento sem perder competitividade exige os 3 horizontes em movimento simultâneo. A urgência do dia a dia não pode consumir o tempo que você precisa dedicar ao futuro, mas o futuro também não pode ser desculpa para não resolver o que está travando a operação hoje. Esse equilíbrio é exatamente o que a Growth ajuda a construir com o método e não com achismo. Velocidade aqui não significa pressa, significa saber a diferença entre o que está no curto prazo e o que está no longo prazo, e não tratar os dois com o mesmo ritmo, o mesmo processo e o mesmo critério de decisão. H1 tem que ser rápido, H3 tem que ser paciente. Confundir os dois é um dos erros mais comuns que a gente encontra nas empresas. A Growth trabalha exatamente com a construção desse sistema de portfólio à execução, com governança e velocidade no mesmo processo. Um portfólio sem inovação, sem métricas, é uma lista de intenções. 3 indicadores que todo processo de inovação precisa acompanhar. ROI de inovação, não apenas o retorno financeiro direto, mas o impacto gerado por cada horizonte. O H1 tem ROI mais claro e mais rápido. O H3 tem um ROI mais difuso e de longo prazo. Misturar os critérios de avaliação nos dois é uma receita para descontinuar projetos que deveriam continuar e continuar projetos que deveriam ser encerrados. Taxa de aprendizado.
Quantas hipóteses o time testou? Quantas foram validadas? Quantas foram descartadas com dados? Isso não é métrica de fracasso, é métrica de maturidade. Encerramento de projetos. Esse é um ponto que pouca gente fala. Encerrar um projeto bom é tão importante quanto lançar um novo. As empresas maduras entendem que o encerramento serve para consolidar aprendizado, medir impacto, registrar evolução, validar resultado e alimentar os próximos ciclos de inovação. O fim de um projeto não é o fim do conhecimento gerado por ele. E o ponto-chave que eu quero que você leve desse vídeo é este. A inovação eficiente depende de disciplina, não apenas de criatividade. Criatividade sem estrutura gera ruído. Estrutura sem criatividade gera estagnação. O que funciona é a combinação dos dois com o método. Se você saiu desse vídeo com uma pergunta, qual é o equilíbrio do meu portfólio de inovação hoje? Então esse conteúdo cumpriu o objetivo. Inscreva-se no canal. Toda semana a gente traz conteúdo aqui sobre inovação, estratégia e execução para quem precisa fazer a empresa crescer de verdade. E se você quiser conversar sobre como aplicar esse modelo no seu contexto, o link está na descrição. Até o próximo vídeo.